A companheira Daniela Lima vai trazer uma matéria agora sobre continuidade da matéria especial que está sendo feita sobre os caretas. Essas matérias que estão sendo feitas vão até as proximidades da Semana Santa, já estamos bem pertinho. Daniela Lima, qual é o outro destaque que você traz hoje sobre os caretas? Falar isso, eu vi uma turma ontem ali na Avenida Perimetral, já os caretas no meio da rua, viu, Daniela? Já passeando, já brincando de caretas, né, Paulinho? Exatamente, já está no tempo deles começarem a aparecer, começarem a se organizar. E é justamente sobre o aparecimento pequeno, né, infelizmente, já que é uma tradição aqui do interior do estado, que o Jean Carlos utilizou de um trabalho de término de curso dele, a temática justamente da brincadeira de caretas. Nessa segunda parte da conversa que tivemos com ele, ele fala um pouquinho sobre a história dos caretas, para quem não conhece o que é essa tradição aqui no interior do estado do Ceará. Jean, para quem está nos acompanhando e é do município de Iguatu, da região do interior do estado, entende o que é a brincadeira de caretas. Ao menos os mais velhos principalmente vão entender. Mas para aqueles mais jovens que estão nos acompanhando, aqueles que não estão aqui no nosso Nordeste e que sequer sabem o que é isso, eu te pergunto, o que é a brincadeira de caretas? É uma festa? É um grupo? São apenas homens vestidos de retalhos que saem às ruas? Diante da sua pesquisa, o que é que você pôde colher de informação da história dos caretas? Pronto, quando eu juntei as fontes, que eu trabalhei com fonte oral, certo? Até porque a festividade, por ela ser popular, o pessoal não guarda fotos, não guarda registros. Aí fica um pouco complicado de você conseguir essas informações. Aí você tem que se pautar na fonte oral. Então, se eu colocar os dois grupos no pacote, para dizer assim, no geral, o que é a festa dos caretas? Então, é uma festa espontânea, certo? Profana. Por que profana? Porque ela, apesar de ser feita no período da Semana Santa, ela não tem um vínculo direto com a religião católica. Então, as pessoas que vão brincar de careta, eles vão se utilizar de músicas, de contos, vão se utilizar de instrumentos de percussão, certo? Isso no geral, né? Estou abarcando os dois grupos, assim, para convergir no que é a festa dos caretas. Então, eles vão se apropriar de músicas, vamos botar assim, do mundo, para fazer a prática deles, certo? E eles vão sair às ruas, não vão sair de qualquer jeito. Então, tem uma regra. Qual seria a regra? Você tem que estar com a vestimenta e tem que estar mascarado. Você só é um careta se você tiver com a vestimenta e tiver mascarado, certo? E detalhe, o careta, ele se transforma, a pessoa, né, se transforma na hora que ele bota a máscara. A máscara é como se tivesse um espírito junto com ela, né? Na hora que eu estava fazendo as pesquisas, os meninos, quando colocavam a máscara para fazer a demonstração, se transformavam completamente. E é bem interessante isso daí. Então, tem regras. Para participar, você tem que estar com a vestimenta e tem que estar com máscara. E existe também um trâmite na festa que a gente pode dizer como tradicional, certo? De que quando eles se juntam, que conseguem os donativos, que saem às ruas abordando as pessoas, fazendo brincadeiras, tem um trâmite final que é juntar as prendas, juntar as esmolas, que chamam de esmolas, e levar para a comunidade, no caso dos tipis específico, que foi onde eu estive. Eles colocam num local reservado, que eles chamam de circo, ou então no local da malhação do Judas, certo? Isso no sábado de Aleluia, para que as pessoas da comunidade roubem, entre aspas, né? Roubem aquilo ali. Aí o intuito deles é impedir. Aí é onde realmente acontece a festa, né? Porque ela dura em torno de 3 dias na Semana Santa, e nesses 3 dias eles estão arrecadando os materiais. A festa em si vai ser na hora que eles vão dividir as prendas no circo. E no final, quando todas as prendas, as esmolas são roubadas, ela vai ser o Judas, que é o último elemento que vai ser roubado. E ele tem um prêmio lá, geralmente, nos últimos anos eles colocam em dinheiro, aí a festa vai acabar com a malhação do Judas. Então,
é uma festividade popular, né, profana, no período da Semana Santa, onde as pessoas se reúnem para compartilhar os mantimentos que eles conseguiram ao longo desses 3 dias. Bom, você deu aí exemplos claros, né, de como é a brincadeira ou a festa de caretas. Diante das informações que você nos trouxe, que muitos desconhecem totalmente como funciona tudo isso, você conseguiu perceber que ainda existe um preconceito para com a brincadeira, para com aqueles que estão vestidos, paramentados de caretas, diante da sua pesquisa sobre essa festividade aqui no município? Às vezes, sim, eles botam medo, porque você não sabe quem está lá do outro lado, né? Hoje em dia, pelo menos, você não sabe quem está do outro lado, você tem um grupo de pessoas que está rondando ali e você não sabe o que pode acontecer. Mas eu acredito que, atualmente, isso aí está diminuindo mais. Antigamente era mais relevante, o pessoal tinha medo, certo? Porque não sabia quem estava lá do outro lado, não sabia quem estava ali abordando. Mas, pelo menos, no grupo dos tipis, o que tem mais é medo, as crianças que têm medo. Porque eles estão ali falando em falsete, né? A voz diferente, e aborda com um chicote, fazendo barulho, e as crianças meio que ficam com medo, certo? E ainda estão mascarados, né? Mas também tem aquela questão, que as roupas que eles estão utilizando hoje em dia são coloridas, são chamativas, e chamam a atenção, principalmente das crianças. Hoje, eu acredito hoje, pelo que eu levantei, as crianças têm mais medo, têm menos medo hoje do que antigamente. Antigamente tinha mais. Inclusive, eu tinha medo quando via os caretas passando na rua, certo? Mas eu acho que, devido à informação, hoje a informação é mais exposta para todo mundo tem acesso. Então, as crianças têm um pouco de medo, mas a questão dos adultos não vão ter tanto preconceito. Antigamente tinha mais. Acredito que hoje não tem mais isso. Na terceira parte dessa entrevista com o Jean Carlos, a gente perguntou a ele sobre alguns detalhes, né, da tradição da festa de caretas, como, por exemplo, o embate entre os grupos de caretas, quando eles se encontram, o que é que acontece, se ainda acontece. Detalhes a gente vai trazer na programação da Rádio Mais FM e da TV Mais.